Recording in progress. Bem-vindos à aula número 33 do resumo semanal do Tânia. Estamos no capítulo 7 do Shara Yehud Vaemunah, portal da Universidade da Fé do Tânia. Capítulo gigante, vamos ver até. Eu não tenho certeza que eu vou conseguir acabá-lo hoje. Se conseguirmos a metade já vai ser bastante. Vamos ver até onde que chega. Então, a partir do que estudamos até agora, que o Eterno cria um mundo que não tem existência alguma. Ele cria a percepção de criaturas que era inexistente e, de ponto de vista absoluto, ela é inválida. E cria essa percepção parcial da realidade que é permitida através dele conceder experiência, conceder, sim, sensibilidade, conceder vida, mas, por outro lado, conceder limites que as criaturas vão sentir da vida apenas com algumas qualidades, apenas em alguns lugares e tempos, e não de forma absoluta. Como ele tem poder infinito de limitar e de animar, se trata de um encontro de dois poderes contraditórios infinitos. E a divisa surge nossa percepção limitada e definida pelo Criador. Ele não deixa de conhecer o nosso ponto de vista, mas até por ele ter o ponto de vista dele. Partídeos vão entender o que falou o Zohar sobre a nossa reza mais sagrada, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O Zohar fala que Shema Israel é a união suprema, ou seja, o ponto de vista divino das coisas. Shema Israel declara que acreditamos que a verdade é o ponto de vista divino sobre a criação, que ele é tudo. E se tem animação e vida e sensibilidade, isso é uma extensão dele. E a frase subsequente na reza, Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed, essa frase representa o ponto de vista das criaturas que a Deus servem, mas são criaturas. Kodatatá, união inferior. E Vaed e Echad, a última palavra de cada uma das frases, tem semelhança, só que o Vaed existe uma tabela de troca de letras, similar à numerologia, mas troca de letras por posicionamento no alfabeto. Então, o Vaed, numa das simetrias, numa das tabelas simétricas de troca de letras, Vaed seria o similar de Echad. Isso aqui o Zohar fala, agora temos que entender isso. Então, aqui eu começo a explicar. O motivo que o Eterno ocultou a origem da energia e da vida do mundo criado, para que o mundo seja motivo de Deus ter ocultado, feito o mundo que não conhece o seu Criador, que não percebe de onde ele veio, e acha que ele é individual, e consegue se iludir que ele sempre existiu, ou que assim aí acabou, e não tem ideia como é a existência original que fez ele existir, fez ele surgir. O motivo de Deus ter feito essa inconsciência, essa escuridão, essa cegueira das criaturas quanto ao Criador, é conhecido, tá ligado ao fato conhecido do motivo da criação. Que o motivo da criação é que o Eterno queria revelar, queria expandir a sua realeza. Aqui fala esse motivo. Em outra língua, em outros lugares, fala que o motivo da criação é o Eterno queria ter moradia nos inferiores, ou seja, que seja reconhecido a sua grandeza, a sua perfeição, a partir de quem carece dessa perfeição. E mais, que num ambiente carente de perfeição, ele seja tão bem recebido, ou tão bem presente. Quer dizer, inicialmente não vai estar presente, inicialmente não vão conhecê-lo, depois vão passar a conhecê-lo. Então isso aqui é uma narrativa que costuma se falar em outra linguagem, em outras palavras é a mesma coisa. Aqui ele usa a linguagem que vai se aceitar ele como rei. É a mesma coisa, aceitamos ele como rei, então ele que manda. Então ele que está aqui presente, tudo que tem aqui manifesta o poder dele. E reconhecemos a grandeza e a qualificação dele em relação à nossa miudeza, incapacidade,
total dependência a ele. Então aqui ele usa isso. A questão do mundo é Pala, quer dizer, o surgimento do mundo escuro, do mundo que revoltado, é para que nele se aceite a realeza e o poder de Hashem, o governo de Hashem. O que é governo? O que é realeza? Então fala assim, tem uma regra. Não existe um rei que não haja um povo. Tem um rei que tem um povo que aceita ele como rei. O que o povo tem que ser? O povo se caracteriza por coisas, ou personagens separados, estranhos, distantes da qualidade do rei. As palavras, o rei tem que ser venerado, e veneração é um certo distanciamento, é um reconhecimento que ele tem uma grandeza, uma qualificação que torna ele merecedor de honraria, de veneração, torna ele distante do povo. Nós somos os pequenos, nós somos os dependentes, nós somos os incapazes, e ele é a pessoa capaz de nos administrar, de nos governar, se precisar nos proteger, se precisar tomar decisões por nós, ele é o mais capaz, no caso de pessoa. Em Hashem, o similar é muito mais. O que segue aqui? Porque uma pessoa, mesmo que a pessoa tenha muitos filhos demais, não cabe tornar lá um povo com um rei. Vai ser uma família, uma tribo. O nome realeza não cabe, não prevalece quando os filhos assumem a realeza do pai. Inclusive, se tiver uma realeza que todo mundo é cacique, não tem índio, não tem povão, também não é rei de verdade. O nome rei não cabe quando não tem alguém que esteja realmente à base da pirâmide, como se diz. Alguém que realmente esteja submisso ao rei, sem recorrer a direitos, sem exigir nada para si, ser submisso total e reconhecer que ele é pequeno, dependente. Que a palavra povo, também é da raiz epistemológica, se diz, de homemot, ou seja, latente, brasa latente. A brasa latente. De homemot quer dizer também, são pessoas cuja importância está quase apagada. Cuja importância, cuja capacidade está restrita, enfraquecida, que nem uma brasa que está latente e está quase apagando. Da mesma forma, o povo aqui, não cabe o povo sobre pessoas que têm qualidades próprias. Sobre príncipes, sobre ministros, não cabe realeza, não é rei de verdade. Quem assume a realeza do rei, de verdade, é aquele que abre mão de qualquer direito, concessão, soberania que ele poderia ter. Quem é que abre mão de verdade? O menor cidadão, ele que realmente abre mão de tudo, assumindo o rei. Então, quem assume o rei sem abrir mão de tudo, não é submissão total. E não assume o rei de verdade, com todo o seu ser. Depois tem a frase, quando tem uma multidão de povos, aí sim glorifica-se o rei. Por ser multidão, por ser pessoas simples, não especiais, não são pessoas destacadas, são pessoas simples, sem certa igualdade, vamos dizer assim, passar a régua, a igualdade entre os cidadãos, isso faz o rei. Ele é o soberano e os outros são os subordinados. Se tem uma multidão, sempre vai ter os subordinados, os que não são os de destaque. Destaque sempre vão ser poucos. Então, quando tem uma multidão, que inclui a base da pirâmide social, são realmente os que se submetem, o que realmente torna ele um rei distinto. Digamos que tem um país que teria uma cadeia, um governa sobre o outro e outro governa sobre os, tipo, rei dos príncipes e depois o rei dos reis. Não é um reino direto. Bom, a cadeia não é estragar, na verdade. No fim das contas, o que está no topo da cadeia vai governar todos. O que importa é que o rei esteja administrando todo. O rei de verdade é o que se preocupa com o povo todo, que tem conexão com cada cidadão, por menor que seja. Acho que tem os dois lados. Tem a submissão total do cidadão simples, mas também tem a disposição total do rei de servir ao povo, de cuidar do povo, de se preocupar com qualquer um do povo e não só dos nobres. Pela lei da Torá, o rei tem que ser igualitário. Se não é igualitário, ele se torna um bandido, às vezes. Se ele tira de alguém, de outro, não. Sem que esteja uma regra igualitária, então aquele rei está passando
por transgredir a regra da Torá. A Torá, na verdade, tem duas características para rei, legalizado pela Torá. Que o povo usa a moeda que ele cunhou, então se respeita as regras monetárias dele. E a segunda regra é que ele tem que ser igualitário nos decretos, você não pode decretar para uns, para seus queridinhos, uma coisa e para os outros não. Isso é um rei bandido, um tirano. Então você vê aqui os dois lados. Todos aceitam as regras dele e ele aceita tratar todos com igualdade. Bom, seguindo aqui então, o motivo da criação do mundo é que Hashem quer que nós assumimos o poder, quer cuidar de cada um de nós, já cuida, como vimos, ele nos cria a cada momento, mas que nós reconhecemos também, nós retribuiremos a ele total de submissão. Agora, quando fala-se de rezas, de nomes hebraicos de Deus, o nome Adokai, a gente fala na reza sempre, Ador, né? Chama Hashem, Adoshem, é da raiz de Adon, Senhor. Então, chamamos de Deus de Senhor, é o apelido do rei. Ele é o Senhor, ele é que possui toda a terra, todo o universo criado. Em outras palavras, a energia divina que cria o mundo de forma limitada, que diminui a qualidade das criaturas, que torna elas dependentes de Deus e carentes de grandes qualidades e grandes destaques de poder próprio, é quando chamamos a Deus de Senhor. O nome Senhor, Adon, Adokai, refere-se à energia divina que reina sobre a terra como ela é uma terra feita para reinar. Criaturas feitas para serem reinadas, para serem governadas por Hashem. Logo, se Hashem não vai tratar desse mundo mais a partir desse parâmetro, terra feita para eu, Deus, governar e reinar, então o mundo ia deixar de ter a característica atual dele. O motivo dele ser assim é o que mantém ele assim. Se Hashem se Hashem pudesse, em tese, mudar a meta da criação do mundo, então vai mudar toda a característica do mundo. Não seria mundo. O mundo não seria do jeito que ele é. Qual é a característica do Olam? Olam é mundo. Qual é a característica do mundo Olam? Tempo e espaço. Tempo são as quatro direções cardinais, norte, sul, leste e oeste. Tempo é presente, passado, presente e futuro. Então, um grupo, uma comunidade de criaturas que só vão existir em dado espaço, que sempre vai ter um endereço relativo às quatro direções cardinais, e num dado tempo, que sempre vai ter um horário relativo aos demais horários criados. Então, sendo o mundo criado dessa forma, com esse motivo, ele vai ser feito dessa forma. Se tirar o motivo, vai ter outra forma. Agora, o Rebbe chega e fala assim, preste atenção, que temos 10 sefirot, o mundo da emanação, o mundo do planejamento, antes do surgimento de criaturas separadas, é o mundo da emanação, da Atzilut, é composto por 10 etapas, chamadas 10 sefirot. 10 etapas, cada etapa vai doar, vai cunhar, vai remarcar a energia prestes a ser criada, a ser separada, com mais alguma característica. Então, em todas as características das sefirot supremas, inclusive nas virtudes emocionais, lá, bondade, severidade divina, não tem uma ligação intrínseca com tempo e espaço. Ou seja, a bondade pode ser absoluta, severidade pode ser absoluta, pode existir sem ter ninguém. Não é? A bondade não vai ser tão boa se não tiver alguém para doar para ele, mas aquele alguém não precisa estar no tempo e no espaço. Pode haver doações entre seres infinitos. Pode haver crítica entre seres infinitos. Não precisa ser um ser limitado para ser criticado ou para ser agraciado. Somente na questão de governar.
Dá para dizer sobre Hashem que está reinando em tal espaço, reinando em tal tempo. De fato, em todo o tempo, em todos os espaços mais criados. Porém, a conexão entre o soberano e o subordinado conta com a característica do subordinado. O soberano está reinando sobre tal e tal subordinado que ele está em tal espaço e tal tempo. Agora, para você ser bondoso, não faz diferença a característica de quem está recebendo. Pode ser para o pobre, pode ser para o rico. E pouco importa o tempo e o espaço que ele está. Agora, na realeza, é uma característica que conta com a característica do Criador e do Rei, que conta com os subordinados. E aí se diz, o Eterno é Rei até o mais alto nível criado. Inclusive embaixo, até a menor fração de existência criada, ele reina. Então ele reina, assim, acima, até onde não alcançamos, nossa compreensão não alcança criaturas mais abstratas que ele pode governar. E também criaturas concretas que podemos perceber, podemos subdividi-las infinitamente, ele vai continuar reinando em cada fragmento. Ou seja, o poder dele se expande por onde for que você perceba de coisas criadas. Desde a mais abstrata até a mais concreta e até o menor fragmento das coisas concretas. Tu vai descobrir que existe átomo, lá Deus está. Você vai descobrir que existe um elétron, lá Deus está. Vai dar um outro nome de uma coisa menor ainda, a Hashem vai estar lá ainda. Pode dividir, a princípio, infinitamente. Está escrito aqui, claro. Não é claro aqui que dá para dividir infinitamente. Mas, da forma que eu vejo, pelo menos, já que Hashem é infinito. Então, a nossa percepção vê um momento de conjuntura de poderes divinos. Mas se tiver ferramenta, vai poder dividir infinitamente. E a Hashem vai continuar sendo a liga e o molde e o mantenedor de todos os fragmentos criados que possam ser percebidos. Da mesma forma, em todos os tempos, todos os locais, todos os tempos a gente fala Hashem reinou, Hashem reina, Hashem reinará, para sempre. E exatamente, por que o mundo é feito com tempo e com espaço? Hashem quer reinar em várias criaturas que estejam em tempos e lugares separados, que estejam separados uma da outra. Algumas convivem no mesmo tempo, mas em locais diferentes. Alguns nem no mesmo tempo não vivem, mas fazem parte da mesma descendência, toda a humanidade até. E a Hashem governa todas essas diferentes criaturas. Então esse leque de criaturas que o tempo e o espaço subdividem. Hashem reina. E para reinar, ele cria. Ele cria e reina, né? Quer dizer assim, ele cria e tudo surge já submisso a ele, independente dele, e ele administra e mantém a administração e o poder e a soberania, enquanto existe alguma coisa. Então, onde que tudo surge? Da energia que passa pelo setor de governança, vamos dizer assim, de Hashem. O setor de governança, o nome Adokai, é quem cria as criaturas divisíveis e dependentes do tempo e do espaço. Agora, nas demais Sefirot, não estamos elogiando o Hashem, que ele é bondoso em todos os tempos, que ele é bondoso em todos os espaços. A gente fala que ele é muito bondoso. A gente fala muito, grandioso, para 1000 gerações. A gente fala às vezes, ele faz isso comigo, ele me nutre, ele me protege, ele me cura. São elogios, sim, mas não atém ao tempo e ao espaço. Quando fala de realeza, nós elogiamos ele ele governa em todos os lugares, ele governa em todos os tempos. Quer dizer, nós ligamos a soberania dele com a questão de meio ambientes. Governa em ambientes, em momentos. Quando elogiamos ele sobre atuação bondosa ou severa, não é tão ligado ao tempo e ao espaço,
E talvez dê para explicar melhor, confesso. Por que nas virtudes emocionais não é tão ligado? Quero achar um exemplo bem forte para isso. Agora, já que todas as características que estão em Atzilut, na emanação, que cunham a realidade criada, são poderes de Deus. É Ele agindo. Então, também Ele criando criaturas sobre quais Ele vai governar. Está ligado a Ele. Ele que está criando e governando ao mesmo tempo, simultaneamente. Acaba sendo que o tempo e o espaço, antes de surgirem, são parte dele. Assim como o raio de sol, que ainda não partiu para iluminar uma coisa fora do sol. E dentro do sol, ele é parte do sol, ele é uma parte do todo. Dissolve-se na existência própria. Então, assim, o poder de Deus de criar criaturas governadas, antes de criar, dissolve-se na existência própria dele. E isso é o Shiluv quer dizer, a composição do nome do soberano, do nome senhor, junto com o nome do tetragrama. Chama Adokai com o nome do Kevavkei. Aí que tá. O Shema representa o nome do Kevavkei, o nome soberano. O Shema não tem lá, a gente fala Adokai, mas a gente pensa, tem que pensar o nome do tetragrama, e do Kevavkei. Mas a gente fala Adokai, mas pensa do Kevavkei. Acho que você não pode pronunciar esse nome. Mas o Shema representa mais a questão do Eterno como ele é para si. E para si, ele está acima do tempo. Por isso que o tetragrama, a palavra mesmo, engloba as letras que formam as palavras presentes, a questão de ser absoluto. Que é Hayá, era, né, existia no passado, Rovê, existe no presente, Yihye, presente no futuro. Aí no nome do tetragrama que não pode pronunciar, tem lá todas as letras usadas nessas três palavras. Ele podia se tirar de lá letras e fazer existia, existe, existirá. Dizendo que ele existe, ele é a substância, a essência da existência. Então ele existe no mesmo momento, ele está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo, está acima do tempo. Acima do tempo, quer dizer, como se estivesse no fim dos tempos e consciente de todos os tempos. Quer dizer, eu às vezes uso a questão de fim dos tempos para mostrar acima do tempo. Quem está no fim já, pelo menos, lembra de todo o resto. Agora, em Hashem é muito mais. Não só lembra, mas vive todos os momentos, ao mesmo tempo. E, na verdade, nem existe tempo. É nós que vivemos momentos que são uma coisa só, nós que não conseguimos processá-los de uma vez, então temos que senti-los uma cada vez, numa linha longa, uma faixa longa de acontecimentos. Em Hashem, ele tem a capacidade de absorver todo aquele acontecimento de uma só vez. Todo o tempo criado, existente. E também está acima do tempo, acima do espaço. Porque ele é a estrutura que permite o espaço existir. Quer dizer, é o mesmo ser, o mesmo Deus, consciente de sua vida, sua qualidade, criando simultaneamente todos os espaços. E também todos os tempos, que seriam digamos que 2 tempos seria como criar 2 espaços separados e colocar eles numa sequência, que é um filme também, né? Tem uma foto, várias fotos, uma depois da outra. Então, o tempo seria mais uma dimensão a qual se aplica, que soma vários espaços. Então, digamos assim, cria o mundo todo, tempo A, mundo todo, tempo B. Agora Deus cria o mundo todo, em todos os tempos, e para ele não exige mais do que mais de um momento. A percepção absoluta dele abraça tudo de uma só vez. Então, do lado de quando você vai agradecer a Deus pela qualidade própria dele, que ele está acima do tempo e acima do espaço, cria tudo e está consciente do que está sendo criado, consciente do fator criador, consciente das duas partes, que parece um paradoxo, consciente da percepção das criaturas, da percepção criada, consciente da percepção criadora, simultaneamente.
Ok, isso aqui é um engrandecimento, um louvor para ele do jeito que ele é. Uma tentativa de falar um pouco de qual grande, de qual isento de limites ele é. Quando fala que ele é Senhor, nem parece mais elogio. O jeito dele ser para si é tão completo que está livre plenamente de criar o que ele bem entender e desejar, e está consciente de tudo que acontece, com total maestria, sem deixar de estar consciente do que, quer dizer, do ponto de vista intrínseco da criatura e extrínseco da criatura também, ao mesmo tempo. Uma coisa que a criatura não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e não perceber duas realidades ao mesmo tempo. Agora Deus percebe todas elas de uma vez. E falamos que ele é indivisível, então nele não tem divisão. A capacidade de ser tudo de uma vez e de entender e sentir tudo de uma vez é uma coisa só, que foge da nossa capacidade. Porque para nós, só ser já desgasta. Depois, para entender o que nós somos, desgasta mais ainda. Fazemos uma coisa por vez. Existimos um pouco a cada tempo e entendemos com atraso essa existência do momento passado, e só de um momento por vez, e só parcialmente. E não conseguimos focar em todos os detalhes da existência. E enquanto que Hashem é infinito absoluto, ele não tem esse problema de limite. Então ele existe intensamente, absolutamente, e é consciente absolutamente, e nem dá para dizer que a consciência e a existência são divididas nele. Isso realmente foge da nossa capacidade de falar, entender como é que seria uma existência que já é consciência ao mesmo tempo. Porque em nós tudo é dividido, então nossa língua, nossa linguagem, nossa forma de pensar, só consegue ver certas coisas que copiam o nosso jeito de ser. Quando começa a detalhar, que o Eterno começa a identificar o que tem em nós que é limite. Em Deus, então não pode ter esse limite. Então você começa a tentar e não conseguir, começa a esbarrar nas barreiras da compreensão, nas barreiras da definição e da linguagem, da fala e da linguagem do pensamento, que não consegue descrever a grandeza de Deus. Mas pelo menos tu consegue saber que ele não é assim. Ele está isento, carece, está ao limite. Isso leva a uma grande admiração. Então, e o nome dessa experiência de engrandecer Deus é o nome tetragrama. Aquele que está além do tempo, além dos limites da consciência criada. Depois vai falar que ele governa criaturas. Isso é só a enésima parte do seu poder. Ele é todo poderoso, isso aqui é só um dos seus poderes. Como explicamos antes, seria o conflito do poder limitador infinito. Assim como ele tem o poder de se manifestar infinitamente, de conceder a uma criatura poderes grandiosos, tem o poder infinito de limitar, falar, infinitos poderes que eu posso te dar ou não vou te dar. Só esse e aquele, só esse e aquele você vai ter. Ou nenhum você vai ter. De qualquer maneira, então, considerando que ele tem a qualidade dele, por outro lado, ele escolheu, por livre e espontânea vontade, criar esse mundo e governá-lo e reinar sobre ele. Então, essa fusão das duas partes, ele ser o que ele é, e escolher lidar com o mundo criado que percebemos. É a fusão dos dois nomes, tetragrama com Adokai. É o nome digamos, o eterno, o nome que se representa a eternidade, com o nome que representa a realeza, que é o Senhor. Então, o eterno com o nome Senhor se juntam. Então, na hora de falar o Shema, falamos do lado dele, como grandioso ele é. Baruch Shem fala da realeza dele, falamos de Malchutó, da sua realeza, de reino. Que esse grande rei, esse ser absoluto e grandioso, se volta para reinar sobre nós. Que para ele é uma grande redução e humildade. Em outras palavras, que é a essência divina, que é o infinito, bendito seja,
ele também preenche toda a Terra, mantendo os tempos e os espaços do jeito que eles são. Tudo aqui está repleto da luz infinita de Deus. E se fôssemos conscientes, não pareceria que seria criado um mundo algum, porque é o mesmo. É o mesmo que estava antes e o mesmo que tem agora, que está sendo agora presente aqui. A diferença é só o nosso ponto de vista, que foi barrado de ver algumas coisas. Então ele está tanto na Terra aqui, como nos céus. Tudo está nulo, de fato, em Hashem. Se tudo está nulo para a energia que nós cria, que nós projeta na percepção criada, que projeta, todos nós estamos inclusos na energia que projeta a nossa percepção. Só que estamos inclusos, mas não sentimos. Porque ele tem a capacidade de barrar nossa percepção sobre o detalhe de qual dependente somos dele, de qual ligado somos a ele. E se nós tivéssemos percebido isso, então deixaríamos de sentir como seres concretamente existentes no limite. Quer dizer, ele tem o poder de nos cegar e fazer a nossa limitação ser algo concreto. Então isso é o Shema e o Baruch Shem. É o paradoxo. Deus ser tão absoluto e completo, isento de qualquer limite, e ao mesmo tempo voltado a criar e manter limites rígidos na percepção das criaturas, para alcançar o seu propósito de mantê-las limitadas. De verdade. Quer dizer, a maior limitação possível em percepções criadas. Isso vai nos ajudar também a entender que Hashem é imutável. Está escrito, eu, Deus, não sofri mutações. Para ele não há mudança antes da criação do mundo e depois. Na reza também falamos, você é o mesmo antes de criar o mundo, você é o mesmo depois de criar o mundo, quer dizer, o mesmo. Não sofreu mudanças. Não deixou de ser e de existir de forma absoluta como existia sempre. Existiu absolutamente antes e agora também. Era consciente antes e agora também com a mesma consciência. Porque já antes de nós, mesmo sem nós termos existência concreta, ele está acima do tempo, ele já nos conhece como nós, com todos os detalhes, como seria nossa existência. Então ele já está, não está no agora, no antes, no depois, está acima do tempo, quer dizer, não tem antes de nós existirmos. É nós que estamos convidados a compartilhar uma experiência eterna que ele tem. Ele tem a consciência eterna de, se eu ativar tal e tal poder, então aquele poder vai resultar numa experiência criada X. E aí você, a criatura, é convidada a compartilhar essa experiência com ele. E aí você está submisso a regras de tempo. Então você vai compartilhar a experiência do poder da criação dele só num dado tempo. E só com o nível de sensibilidade que ele te permitir. Agora, ele conhece a si mesmo, com todas as suas infinitas poderes e capacidades. Tanto os que veem a prática na percepção criada, como aqueles que não veem a prática na percepção criada. Digamos que eu não escolhi fazer um pecado, graças a Deus. Que bom, eu não caí na tentação. Mas ele tem a plena consciência como seria se eu tivesse. Eu não. Eu posso só imaginar como seria se eu tivesse errado e não superado a tentação. Mas ele sabe exatamente como seria e todos os impactos que eu realmente não percebo que isso poderia ter feito.
porque ele conhece a si, e nele estão inclusas todas as possibilidades e opções de existência. Tudo parte dele, e tudo está incluso no repositório das possibilidades, do poder infinito dele. E sobre isso fala Maimônides. O Eterno é o conhecedor de tudo, o conhecedor do conhecido, e ele é a consciência ao mesmo tempo. Ele é indivisível, então nele não se divide em setores. O ser humano tem o conteúdo absorvido pela percepção, tem o sensor percebedor e tem a experiência, quer dizer, aquilo que se sente. Então temos o captador de dados, temos o lançador de dados, que seria a imagem de alguma coisa física ou de outro sensor do corpo, algum sabor, algum paladar, algum olfato, alguma coisa, algum som. Então temos nosso sensor captador, temos criaturas lançadoras de dados, lançadoras de experiências, e somado, o encontro gera uma experiência. Então, em nós, cada experiência é formada de pelo menos 3 fragmentos. Os dados lançados, sensor que capta elas, e a soma que é o que nós sentimos naquele dado momento. A experiência que eu tenho ao perceber tal temperatura, digamos, tal sabor, tal som. Então, em nós tudo é dividido em criaturas. Enquanto que nós somos compostos, na verdade, somos seres compostos e de vários compostos das regras da criação, das regras da natureza e de componentes inanimados e componentes de sensibilidade também. Então, nós somos uma composição de vários detalhes. Agora, na essência divina, tudo se dissolve para uma massa, para uma existência perfeita, consciente, única. Quer dizer, ela não carece de nenhuma qualidade, de nenhuma sensibilidade. E todas elas são tão fundidas que elas não têm uma separação das outras qualidades. Dá para dizer pelo contrário até. Que para ser absoluto e perfeito, então tem que ter uma fusão completa para não ter conflito entre qualidades. Já que não tem nenhum desgaste de ter as qualidades a nível infinito. Agora, se alguma qualidade infinita vai conflitar com outra, teoricamente cancelaria ela. Acontece que em Hashem tudo se junta, se harmoniza. Isso aqui está além da nossa capacidade de perceber. E nós, sempre que alguém prevalece, é às custas de outro departamento, de outro setor, de outra capacidade. Uma capacidade desenvolve e a outra fica reduzida, fica assim, silenciosa, pelo menos. O que acontece em Hashem é a capacidade de ter tudo simultaneamente, porque tudo se dissolve numa existência só. Então, se for, por exemplo, falar em percepção, tá? Então ele é o percebedor, o percebido e a experiência de percepção. E também dá para aplicar em outras coisas, tipo em vontade. Ele é quem deseja, ele é o desejado, o desejador e o desejo em si. Num ponto só. Agora, o Ramon já fala que a pessoa não é capaz de explicar isso completamente, de entender isso completamente. Porque a Hashem é tão indivisível, tão unificado que tudo nele se dissolve, que é completamente diferente da pessoa, que ela é composta. E a percepção está montada sobre a plataforma da existência, que está presa à presença do corpo num dado tempo e num dado espaço. Então, uma coisa montada em cima da outra. Então, quando a pessoa estuda alguma coisa, percebe uma coisa nova, ele já tinha vida. E ele já tinha sensibilidade e capacidade intelectual antes de estudar. Depois de estudar, acumulou mais uma experiência que é guardada na memória. Quando ele vai estudando, cada dia ele acumula mais informações, que cada uma delas está numa outra caixinha. Outra caixinha foi estudada em outro dia e foi absorvida separadamente das outras informações.
Então, por mais que a pessoa tenha uma grande sabedoria, mas não é uma, na verdade não é uma. São várias pequenas sabedorias que formam uma grande sabedoria. Agora, em Hashem é completamente o contrário. É uma unicidade abstrata, isenta de detalhes, sem nenhum fator de montagem, de acúmulo, que não tem separação ali, sem nenhum tipo de separação que tenha que ser sobreposto e unificado. Logo, sua essência, sua existência, sua consciência, todas as suas qualidades, como falamos, Deus é infinito e perfeito. Junta-se todas as qualidades, nenhuma dos defeitos. E separação entre as qualidades já é um defeito. E ele não tem esse defeito. As qualidades dele são do tipo adaptável, solúvel uma na outra. Quer dizer, se fossem acumuladas uma a uma, seriam solúveis. Na verdade, elas já existem da eternidade, sem se contradizerem. Em outras palavras, a contradição entre coisas é uma novidade criada. Na essência, as coisas não se contradizem, elas se completam. E por isso, da mesma forma que a gente não consegue se entender com a nossa mente a essência da existência absoluta de Deus, acima do tempo, acima do espaço, também não conseguimos entender de que jeito que ele sente as coisas, de que jeito que ele percebe as coisas. Mas uma coisa é certa, se temos uma qualidade, se nós aqui no mundo passageiro limitado temos uma qualidade em nosso Criador eterno, que existiu sempre, não depende de nada para existir, certamente essa qualidade existia. Agora, para dizer que ele já que ele, junto com a qualidade, eram eternos, é necessário, dá para entender isso, que é impossível falar outra coisa, é impossível dizer que tem atenuantes na qualidade dele, tem defeito, que algo nele seja passageiro. Não, se é eterno de verdade, já existe agora depois de 20... Se ele sempre existiu, existe sozinho, quer dizer que existe já agora, como se fosse já depois de sem fim tempo, se estivesse no tempo. Ou seja, não tem nenhum tipo de desgaste, nenhum tipo de contradição dentro dele. Nada que tenha que ser moderado ou equilibrado. É a perfeição em si. Ela não precisa de reparos de nenhum tipo, e por isso que isso vai de encontro com a qualidade da eternidade. A perfeição vai de acordo com a eternidade. Então, isso aqui a nossa mente não consegue saber como realmente é. Por isso aqui temos a ferramenta chamada fé, que é a nossa ferramenta para lidar com coisas que estão realmente além de nosso alcance mental. A mente alcança até onde ela consegue, ela foi criada para isso. Temos que usá-la para conhecer Deus até onde conseguimos entender. A partir dali, acreditamos que Hashem é unificado e nele todos os componentes, não tem componentes, nele tudo é uma coisa só. E ao conhecer a si mesmo, com total maestria, subentende que ele conhece todas as percepções criadas também. Quer anjos e almas ou pequenos animais. Ou o verme que pode existir no solo terrestre. Nada se escapa da percepção dele, porque ele que cria aquela coisa, ele que escolhe criar, ele escolhe fazer aquela coisa ser existente e percebida por si e por outras coisas. Então, claro que ele está junto ali, promovendo aquela experiência, promovendo aquela aparência. Só que nós, criaturas, para nós, um verme no fundo da terra é separado do resto. E antes de conhecê-lo, éramos uma criatura. Depois de conhecê-lo, somos uma criatura, mais uma consciência nova que não sabíamos antes. E Hashem não. Nele é tudo absoluto. Então ele já conhece aquilo lá como um potencial seu, eternamente para trás, né? Se tivesse tempo. Quer dizer, sempre se conhecia com aquilo. Nada mudou nele, por ter permitido nós compartilhar essa experiência, que Deus é capaz de fazer um bicho daquele tipo, ou uma regra natural de outro tipo. Ele simplesmente nos convida para ver partes dele, mas ele sempre foi aquilo. Ele é o todo.
Agora, como isso aqui é muito difícil de imaginar. Sobre isso fala o profeta, inclusive na Haftará, que foi lido em Tisha B'Av esses dias atrás. Assim como o céu está distante da terra, na altura, assim estão distantes meus caminhos de vossos caminhos, meus pensamentos de vossos pensamentos. Também está escrito em outro lugar. Será que a total compreensão do Criador você vai conseguir encontrar? Claro que não. Assim como Moisés queria ver Deus, Deus falou, não me verá, o homem me verá. Você não vai me ver como uma coisa óbvia, como eu me vejo, porque você vai deixar de ser o que você se acha, algo separado. E o ser humano vê que nem o ser humano. Olhar de criaturas. Só percebe coisas que são adicionais à sua existência. Então eu existo e aí eu começo a perceber outras coisas ali na minha existência. Então vai acumulando coisas externas à sua existência. Hashem não. Ele conhece a sua própria existência, que já inclui tudo. Então, vem junto a existência com a consciência nele. Não é como uma pessoa que vai acumulando mais informações além da sua existência. Digamos que nossa existência é despida de consciências. Aí ela acaba concedido a ela mais e mais experiências de consciência, de percepção. Então ela vai acumulando. Mas a existência e a percepção são duas coisas separadas que vão se juntando. E Hashem não é assim. Sobre isso aqui discutiram os sábios da Kabbalah. Porque o Maharal de Praga, por exemplo, ele fala então que Maimônides fez de Deus uma percepção perfeita, maior do que a nossa, mas percepção. Porque o Maimônides só usou o exemplo de o percebedor, o percebido e a experiência da percepção para descrever a grandeza de Deus. Então o Maharal fala assim, como assim? Deus não é só... Deus está limitado à experiência do tipo intelectual? Mas ela explica que necessariamente Deus é muito mais do que percepção. Só que nós não temos como denominar o que ele é. Nós usamos um dos poderes mais nobres que nós temos para descrever a grandeza que nós conseguimos alcançar. Mas certamente ele tem muito mais grandeza. Por isso eu digo assim, no nível da Atzilut, no nível da emanação, que planeja a criação do mundo, ou seja, que já está sendo Deus, focado em compartilhar parte de suas experiências com as criaturas. Então, no nível que Deus compartilha as suas experiências com criaturas, lá dá para descrever, lá seria o nível sobre quem Maimônides fala. Ou seja, quando você engrandece Deus com palavras humanas, não importa qual sejam as palavras, e mais abstração que você tenta abstrair, algo que você vai lidar com a tua mente vai ser uma emanação no máximo, não mais do que isso. Porque acima disso, inclui o poder divino de coisas que não estão em tua experiência criada. Qualidades que não são inteligência, emoção e pensamento, fala e ação. E vontade de prazer. Outras qualidades. Que fogem de nossa capacidade, nós não fomos autorizados de experimentá-los. E também não vamos ser limitadas do jeito que... Estamos falando de qualidades limitadas. Deus tem mais qualidades que não tem no nosso universo. A partir da emanação vai ter só o que foi aprovado para cá. Acima vai ter o que não foi aprovado para cá. E além disso, vai estar num estágio de solução em si mesmo muito grande. Quer dizer, não vai ter separação entre as qualidades. Vai ser uma coisa só. Uma essência só. Uma substância de existência perfeita que não temos como alcançar, que não pela fé. Em outras palavras, nossa mente alcança até o mundo da Atzilut, no máximo até os graus ali planejados para serem condensados em criaturas. Agora, os graus que não se condensam em criaturas, só a fé para acreditar, para lidar com esses graus. Bom, isso aqui é a metade do capítulo 7.
Eu, como de costume, me estendi em explicações e não em rendimento, mas é um assunto realmente importante. A partir daqui ele fala da providência divina. A partir daqui podemos entender qual o errado são aqueles sábios que pensam que quando Hashem reduz o seu poder para criar um mundo, ele se retira. Ele lançou ali a energia, a massa, e se retirou e deixou aquilo no automático. Cuida de longe. Isso aqui fala de Tzimtzum Kipshuto, quer dizer, redução da energia divina, literalmente. Não cabe falar que é reduzido literalmente, como se aquilo fosse uma matéria-prima física. Passa uma mutação e dali por diante a mutação está permanente. De acordo com o que vimos, é impossível dizer isso. Número 1, falar de Deus que a energia dele como matéria física, que acontece nele mutações, que ele possa ir embora e deixar aquilo andando, é falar que ele tem corpo. Falar que ele é uma substância que já é submetida a regras de permanência de um jeito ou de outro. Então isso aqui, número 1, é impossível falar. Que a energia divina seja algo similar aos corpos criados. Para que ele possa estar fora daquilo, né? Deus deixou, em vez de falar que ele... Aqui nós estudamos todo o jeito que Deus está onipresente o tempo todo. Aqueles sábios achavam que ele se fez ausente, literalmente. Fala, é impossível estar ali, e o Altair fala, é impossível ele ter tido ausente literalmente. Porque estar ausente é uma questão corporal, depende do espaço. E ele está em todos os espaços. E além disso, todos os judeus acreditam, eles próprios se contradizem. Sabemos que Deus cuida de cada detalhe, porque a existência daquele detalhe nada mais é que parte dele mesmo. E o convite das criaturas para perceber aquela experiência é mantido por ele. E se não for feito o convite, eles vão deixar de sentir aquela experiência. Então, tudo que as criaturas experimentam é o tempo todo efetivado e projetado e mantido por ele. Logo, ele está totalmente presente em cada experiência que existe. Quer na experiência original dele, ele está presente. Quer nas experiências criadas, nada mais é que o convite dele mesmo de consolidar mais uma experiência que ele já tem sobre si mesmo. Se ele tem sobre si, ele convida, digamos, um espelhamento, como se fosse algo separado do sentido daquela experiência. Que seríamos nós, espelhando o que ele experimenta para si. Isso que fala no Zohar e Kunim, não há espaço isento de Deus, nem nos superiores nem nos inferiores. Ele percebe a todos. E ninguém realmente percebe ele com E maiúsculo. Ele envolve no sentido de abraça. Ele abraça com sua existência todos os mundos. E ninguém sai do seu domínio. Está fora. Então, depois dele te obrigar a estar no domínio dele, ele te enche de experiências. Ele preenche todos os mundos com experiências. Com criaturas que se sentem a vida delas. E ele conecta os itens criados e tipos diferentes uns com os outros, superior com inferior, alma com o corpo. Inclusive na matéria criada, não haveria união entre os 4 elementos, fogo, ar, terra e água, senão que Deus estivesse juntando eles, forçando eles a ficar juntos. Você lembra muito essa descoberta que diz que no código genético tem uma sequência tipo matemática, que seria equivalente ao valor numérico do nome de Deus. Bom, tá aqui. O Tânia não fala sobre genética e DNA moderno, mas aqui fala muito claro que a composição física são coisas contraditórias, que se não que Deus obrigasse eles a ficarem juntos, eles tenderiam a se separar. Em outras palavras, Deus criou tendência de separação e criou o decreto daquilo não, quer dizer, criou uma tensão para se separar, que talvez faça que as criaturas terrestres sejam passageiras, porque no fim
No fim, quando Deus para de forçar elas a ficar juntas, elas se separam, se desmancham. Então, nós somos feitos já com prazo de desmanche. E enquanto Ele decreta a nossa vida, Ele nos obriga a ficarmos montados e nossos componentes unidos uns com os outros, cooperando para cumprir a missão divina. Isso aqui tudo é usuário. Não há espaço isento dele. Em nenhuma escala. Ele percebe a todos. Ninguém a ele percebe como ele, né? Ninguém a ele percebe de verdade. Ele abraça todos os mundos com sua existência. Preenche eles com experiências. Une experiências separadas, como alma e corpo, por exemplo. E une elementos que ele já aplica neles um decreto de separação e depois revoga esse decreto por algum prazo, unindo os elementos físicos para servir a uma alma. É uma missão. Explica o Rebbe aqui. O que quer dizer não tem quem percebe a ele? Por mais que haja um anjo, lá, um ser grandioso em capacidade, uma alma muito iluminada, nenhuma criatura percebe a percepção própria de Deus, a essência divina. Ele é o sigilo, o segredo de todos os segredos. Quer dizer, o abstrato de todos os abstratos. E não há pensamento criado não há nenhum pensamento criado que alcança como ele realmente sente e é. E mesmo quando ele cria um mundo inferior, coisas que parecem sólidas e concretas para nós, por mais que ele preencha nosso mundo com experiências, não é que nem uma alma. A alma também, a alma causa no corpo experiências de vida. Sensibilidades, frio, calor, dor. Mas a alma sofre junto. A alma cresce junto. A alma tem prazer junto. Ela casa com o corpo de tal forma que os prazeres do corpo e os sofrimentos dele afetam a alma. Então, a alma, ela causa um efeito no corpo, mas ela também é afetada. Diferente em Hashem. Ele cria tudo e não é afetado em nada dos acontecimentos que aqui tem. Que as mudanças que acontecem aqui de verão, de estação, verão, inverno, no dia e noite, por isso que a frase, o versículo diz: escuridão não escurece para ti, Deus. Para ti a noite é tão translúcida lúcida como o dia, tão iluminada como o dia. Porque ele não está preso nos mundos. Ele preenche os mundos com experiências, ele convida as criaturas a sentir parte do que tem para sentir. Mas ele não está preso em sentir a lacuna, o limite, o passageiro. Quer dizer, ele sente o todo é perfeito. Agora ele convida a criatura para sentir fragmentos, e aí elas sentem falta daquilo que não pode mais sentir agora, falta daquilo que elas gostariam de sentir no próximo momento. Elas têm lacunas, porque elas foram convidadas parcialmente. Mas ele que está presente no todo, não sente nenhuma lacuna, nenhum defeito. Então ele preenche os mundos com experiências, sem que as experiências resultantes do convite, da criação, afetem ele. Quer dizer, ele sente a qualidade, o sim existir. Agora, digamos que o declínio de deixar de sentir alguma coisa é inocente. A passagem do tempo, não. A distância no espaço, não. A carência de alguma coisa, não. E nós estamos convidados a sentir essa carência. Então, na verdade, nós temos que ver que a vida real humana é composta por qualidade e defeitos, satisfações e carências. Deus vai sentir a parte boa. A parte ruim é o resultado de você estar sendo limitado. Agora, Deus continua te mantendo consciente, percepção, né? Te dá percepção para sentir a carência. Do jeito dele ver ela é completamente diferente. O que te machuca, ele é parte do todo e se completa com uma boa causa de alguma forma.
também quando falamos que Deus abraça todos os mundos, envolve todos os mundos. Isso aqui pode ser, o Rebbe explica aqui o seguinte exemplo. Imagina uma pessoa que esteja meditando, ou num cálculo matemático abstrato, ou imaginando um objeto físico. Então a sua mente está abraçando aquela ideia. Aquilo que você sabe está sendo abraçado por tua mente. Mas não é físico. Está abraçado na escala mental. Agora em Hashem é diferente. Tua mente abraça a teoria das coisas, mas não a prática delas. Hashem que cria as coisas, então ele abraça a teoria e a prática das coisas. A consciência dele de estar sendo criado e autorizando aquela experiência faz aquela coisa existir. Então aquilo que ele pensa torna-se sensação concreta de criatura. Muito diferente do nosso pensamento. Então o abraço, digamos que o abraço seria a criação. Ele abraça a criatura, ele obriga ela a existir. Eu posso ter essa experiência e você tem que sentir aquilo como fato concreto. Aquilo está fora de ti, aquilo te obriga. Você não sente o decreto sendo falado, você sente só o resultado. Você passa a sentir o que Deus pode te fazer, você passa a sentir que você é. Depois tem o preenchimento dos mundos com experiências. Isso é aquilo que Deus sente a prova de ver. Então ele te abraça, ele obriga uma situação. Ele estrutura que você vai existir. E depois experiências que ele aprova ou desaprova, o que você vai sentir. Então a energia que está dentro da tua existência criada, do jeito que você se vê, já mastigada, já dosada para o teu nível de percepção, para você sentir. Inclusive, por exemplo, você tem limites, você sente a tua presença só num lugar. E você ocupa só tantos centímetros quadrados. Pesa tanto, não mais. Exemplo aqui, dá o exemplo do Sol. O Sol, o seu corpo tem limite de espaço físico. Aqui ele fala em quantidade. O corpo dele tem limite na sua quantidade. Então deve ser da massa que ele fala. Não sei, não sou tão astrônomo assim para dizer se fala do espaço ou da massa. Mas aqui ele fala que deve ser a massa dele, que é 167 vezes o planeta Terra. E o quanto ele vai poder iluminar, a que distante vai poder iluminar e quanto tempo vai poder iluminar, não é infinito. Ele é criatura. Todas as criaturas são finitas, limitadas. A distância da Terra até o céu, até o firmamento, o céu primeiro, o segundo, tem 7 céus, tem distância com número. Todo mundo fala, a distância do solo até o primeiro firmamento é o tempo de caminhar 500 anos. Tá, pode calcular quantos quilômetros que é, não é questão. Porque nós não vemos diferença no espaço, nós não vemos diferença entre alturas. Mas a Torá diz que tem isso aí, tem uma subdivisão. Então a energia, vamos dizer assim, não é a mesma em cada parte do céu. Quanto mais alto, mais distante da Terra é outra energia. Mas essas distâncias são físicas. Em outras palavras, então, de acordo com isso, o espaço é limitado. O espaço sideral, o físico é limitado. Toda criatura é limitada e isso aqui também tem que ser limitado. Tá, pode ser que ele cresce, pode ser que nós não temos capacidade de mensurar, mas limite tem. Só nós que não temos ferramenta para ver qual é o limite. Então a energia de todas as criaturas essas é uma redução. Deus é infinito e tem que dizer, aqui vai ter só a relação parcial da minha existência infinita, da minha capacidade infinita. Então tem que ter reduções infinitas. Do infinito para o finito é reduzir sem fim. Para que surjam criaturas limitadas. E a origem da energia é vontade divina. E o decreto, quer dizer, o efeito de surgir é chamado na Torá de fala, decreto. O rei, a ideia que o Deus quer reinar, então o rei decreta, essa metáfora. Então, ele decreta que existe o mundo e decreta que existe o seu país, digamos assim. Então, o sopro da boca de Deus que está
as palavras da criação, Bereshit, Elohim, Elohim criou Deus, aquelas palavras criadoras de Hashem, podia se expandir infinitamente. Deus é infinito e pode, inclusive, criar sem fim. Criaturas sem fim efeitos, sem fim experiências. E podia criar mundo sem fim. Podia criar espaço sem fim, com qualidades infinitas, e manter aquilo vivo infinitamente em tempo. E não surgiria esse nosso mundo. Deus podia não ter barrado sua energia criadora, então ia criar sem fim itens, com sem fim qualidades, vivos eternamente, a partir do ponto de partida. E não surgiria nosso mundo, que tem começo e fim, no tempo, no espaço, nas capacidades. Mas Deus é capaz de fazer um mundo infinito se Ele quiser, só não seria como o nosso. Porque assim como Deus é infinito, todos os seus poderes podem canalizar essa infinitude. Quer dizer, pode se aplicar alguns limites, mas a extensão é infinita. Tem um repositório infinito de energia, então pode fazer coisas infinitas também. Então, a energia que vem das virtudes dele, bondade, misericórdia, demais virtudes que estão no mundo da emanação, por exemplo, podiam ser infinitos, só que não seria o nosso mundo. Mas Hashem não queria que fosse assim. Hashem foi reduzir essa energia, cunhou aquilo dentro dos decretos, das 10 frases da criação, que estão em Bereshit, e decretou um modelo de transmissão de energia de criaturas primárias, vamos dizer assim, tipo o céu, o Adão, em relação aos demais descendentes, os animais primários e os vegetais primários. Então, uma redução que vai no repasse de uma coisa para outra. E o nome a energia passa inclusive em criaturas que existiam no mesmo tempo da criação, só que tem aqueles que foi dito o nome delas nas 10 frases, são as primárias. E aquilo que não foi dito nas 10 frases são criaturas secundárias, terciárias, etc. Mas o nome delas em hebraico vai ter uma semelhança em algum tipo de tabela de troca simétrica de letras, uma tabela simétrica de troca de letras, ou de equivalentes numéricos, ou de equivalentes em letras. E cada troca é uma redução na energia. Então, você tem um nome, que é valor numérico de outro nome, que é valor numérico de uma coisa que está escrita nas 10 frases da criação. Então, aquela coisa sofreu 2 reduções. Né? E pode ter uma linhagem mais longa ainda, para sofrer mais reduções. E aí, as criaturas que vão nos secundários, terciários, são reduções da sua qualidade do que as criaturas primárias. Que Deus decretou que existisse Adão, então ele tinha uma energia muito forte. Decretou que existisse Sol e Lua, então a energia dele é mais forte das demais estrelas, por mais que você vai dizer, mas elas são maiores. Pergunta é o que Deus criou, o que está mais perto do Criador. Então, Sol e Lua são aqueles que estão literalmente foi criado. Logo, a energia deles, espiritual, pelo menos, é maior. E os outros recebem deles. Quer dizer, são canais. O canal energético passa do poder criador, céu para a terra, para os vegetais, para o sol, para a lua, né, para os animais primários, para o Adão, e deles para os demais, para demais criaturas dependentes, subjacentes, que sejam. E, por exemplo, quando chega na questão de numerologia, que o nome é o mesmo número que o nome do ser primário, isso aqui é a maior das reduções. Por quê? Troca de letras, uma letra carrega muito mais que um número. Então, cada letra carrega um conjunto de poderes divinos. Agora, o número carrega só a superfície externa. Só a quantidade, não tem qualidade ali. Letra carrega qualidade. Número carrega só a quantidade. Então, quando o nome de uma criatura é ligado na criatura original, só pelo número, quer dizer que só sobrou nela a energia divina
quantitativa, mas qualitativa quase não sobrou nada. E, na verdade, o valor numérico representa quantas características, quantos itens tem naquela criatura. O valor numérico do nome de um objeto representa quantos itens tem nele, de certa forma. Tudo isso está incluso, quando Deus faz o decreto falado, entre aspas, e a fala, na metáfora, também tem o pensamento planejador. Então, no planejamento está incluso todas as conversões que essa energia vai passar dentro do mundo físico. Todos os repasses de criaturas primárias para secundárias, etc. E como será a redução da energia até o seu estacionamento final no alvo, na criatura que Hashem realmente quis que aquele fragmento de energia vai animar, ou vai fazer existir. Ele fala aqui, por exemplo, que para criar da terra, pedras, então pedra, ele fala assim, o nome dela tem 52 componentes, de Ben, né? Even, em hebraico, Even é pedra, o valor numérico é 53, então tem 53 itens. (52 desses 53, conjuntos de itens, 52 indica alguma coisa. Os conjuntos de 52 existem em mundos superiores também. E é muito elevado. Só que sofreu uma extrema redução para poder fazer existir uma pedra que realmente é uma criatura da qual se retém quase todas as qualidades. Mas continua tendo fragmento superficial de 52 itens. Isso é chamado Nefesh Adomem, a alma do ser inanimado. E ela que faz aquilo existir. Ela que faz, talvez, ela percebe, a alma dele sente, a alma da pedra sente a pedra, e por causa disso nós também podemos sentir a pedra. Senão ela não teria existência. Então essa questão de itens, quantos itens vai ter cada coisa, e como a energia vai chegar até ela, isso aqui é a luz penetrante. É Deus dividindo percepção, dosando para cada um como vai ser exatamente sua percepção. Então, a luz envolvente, o poder de Deus abraçar as coisas, digamos assim, ele cria o espaço onde projetar a criatura. Então, haverá criatura em tal condição. Como ela será? Aí já é luz penetrante. Deus tem dois efeitos divinos que fazem a nossa existência. Abre espaço para a criatura, né? Abre o projeto. Poder criador em ação. E agora vem ali então, né? Quem produz é o envolvente e como produz é o penetrante. São os itens, detalhes. São os resultados, na verdade. Então, o envolvente é o causador e penetrante seria o nome do resultado, de certa forma. Luz penetrante de Deus. Tudo se divide na Hassidut, divide em luz envolvente e luz penetrante. Envolvente você não sente, são efeitos que você não sente. Penetrante é aquilo que você sente, ou seja, os resultados do planejamento e do efeito aplicado. Agora, Deus é infinito. Então, cada grau divino poderia, se Hashem não tivesse retido, poderia ser um canal infinito. Só que Hashem retém. Então, mesmo criaturas pequenas, reduzidas, que não estão nas 10 frases criadoras, se Deus não vai reter a energia, ela vai poder recriar adiante. Por exemplo, podemos procriar infinitamente. Enquanto Hashem mantém o mundo vivo, podemos procriar infinitamente. Nossa boca pode falar infinitamente. E podemos viver infinitamente também, se Deus permitir. Mas somos limitados. Aquele que fez os limites pode removê-los. Pelo contrário, a natureza das coisas é infinita e o limite que é a novidade. Então, o que difere uma coisa de uma criatura de outra são as qualidades que ela vai, as experiências que ela vai sentir, as características que ela vai possuir. E a extensão dessas características pode ser infinita, se Deus assim quiser, e pode ser limitada. De fato, Deus fez com que criaturas que estão muito anuladas a Ele
não demonstrem mudanças, enfraquecimento, desgaste. Isso aqui é um sinal de infinitude neles. Tipo estrelas, por exemplo, o céu, lua, assim, nos milênios que existimos, não percebemos o desgaste neles. Então, se você não começar a cogitar tempos absurdos, que são apenas teorias e teses, o tempo visível, registrado pela humanidade, não tem diferença entre Sol e Lua. Entre o início de 7.000 anos atrás e agora. 5.000 anos atrás e agora. Isso é um sinal de vigor, uma revelação do lado infinito deles. E nós aqui na Terra decompomos, né, as pessoas aqui são passageiras, os animais são passageiros, tudo aqui se decompõe e se volta a se recompor diferente, mas aqui o que é eterno são as espécies. Cada espécie se reproduz e se mantém, não o indivíduo se desmancha, mas a espécie prevalece, permanece. Então aqui, isso aqui é um tipo de redução, por exemplo. São criaturas que elas não têm a qualidade da eternidade tão exposta. Só a sua característica, tipo o ser humano, por exemplo, sempre tem algum ser humano. Mas em cada um e um deles, não se vê a infinitude, se vê que é passageiro. Então, esse aqui conseguimos terminar o capítulo 7, bem longo e complexo. E isso resume aqui a questão de Shema Israel, que Hashem tem a sua grandeza e concede a nós um pouco de existência também, e isso não afeta ele e não reduz ele em nada. Os efeitos que nós temos são medidos por ele, planejados, e ele sente junto com a gente tudo que é qualidade e perfeição. Se para nós algo dói, ou ele vê aquilo como qualidade, por isso ele compartilha com ele, também tem aquilo lá como qualidade. Mas a fraqueza de criatura, que só a criatura tem, isso aí não tem. Não tem lacunas, defeitos, só perfeição. Está aqui o capítulo 7, então, aula 32, até a próxima.